Pois é, o presidente do Banco Central disse ter ficado surpreso com o resultado do IPCA do mês de março. Esse e outros assuntos vamos acompanhar a partir de agora no mercado financeiro com o nosso colega Luiz Arthur Nogueira e também com Samidana. Bom programa, bom quadro para vocês. Sejam bem-vindos ao Mercado Financeiro. Boa tarde, Caniato, Cláudia, boa tarde a todos. Eu sou o Samidana, ao meu lado, Luiz Arthur Nogueira. Voltamos à nossa parceria aqui, então espero que você também esteja gostando. E hoje o Mercado Financeiro com muitas notícias, né, que a gente vai falar. Teve essa fala do Banco Central, a gente tem as bolsas do mundo, inflação mundo afora, enfim, Luiz. É isso aí, vamos começar então. Boa tarde, Sami, boa tarde a você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Sami, primeiro tema então, vamos falar do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que se disse surpreso com a inflação alta. Sabe aquela inflação que você empresário, você empreendedora, você consumidor, você já percebeu no dia a dia? Parece que só hoje o presidente do Banco Central descobriu que a inflação está muito alta. Sim. Me preocupa, Sami, porque se ele ficou surpreso... Imagine a gente. O que vai acontecer com os juros nesse contexto? Não, e vale dizer que o próprio Banco Central já tinha, o governo, né, já está falando em 7,1% de inflação para esse ano. O problema é que a inflação é o termômetro, né, é a febre. E o remédio é amargo, que é juros. Ou você corta gasto do governo, que é quase inviável na eleitoral, ou juros. E aí o bicho pega. Exatamente. Bom, vamos saber os detalhes do que exatamente disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com a repórter Luciana Verdolim ao vivo, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Luiz, Sami, boa tarde também a quem está acompanhando aqui o mercado financeiro. Olha, foi um encontro virtual de Roberto Campos Neto com o pessoal da Arco, da consultoria. Ele admitiu que há uma surpresa, sim, dentro do Banco Central, que inclusive reuniões internas já estão sendo feitas para garantir um monitoramento mais aprofundado desses números, porque a inflação chegou a 1,62% no mês passado, é o maior índice em 28 anos, desde 94, que a gente não tinha um mês com inflação tão alta, e por isso ele diz que é preciso entender exatamente o que está acontecendo. Fez questão de ressaltar que houve sim aumento do petróleo, teve a questão da guerra, aumento do petróleo no mercado internacional, mas ao mesmo tempo houve a questão envolvendo a cotação do dólar que caiu aqui no Brasil. Então, de acordo com o presidente do Banco Central, eles ainda estão acompanhando para entender toda essa dinâmica e ele fez exatamente essa explicação durante o evento. Os núcleos de inflação bastante altos. As surpresas de curto prazo, como eu disse, teve um pedaço que foi gasolina, teve um pedaço de vestuário que vem muito forte, e aí a gente, né, olha a cadeia e vê se tem alguma coisa mais informativa no longo prazo. Mas a gente acha que grande parte do trabalho que a gente fez em termos de juros, ele vai ter, né, um forte impacto ainda nos próximos trimestres, então a gente tem aí uma defasagem em relação ao que foi feito. A gente, obviamente, como disse no comunicado, está sempre reaberto a analisar o cenário, se a gente entender que tem alguma coisa diferente do padrão que que a gente tinha identificado até então. A gente teve uma pequena uma surpresa nesse último número, foi uma surpresa curiosamente que se deu em vários países. Eu acho que a gente vai agora olhar, analisar e ver os fatores, né, que estão, vamos dizer assim, gerando, né, essas surpresas inflacionárias. Os núcleos de inflação bastante altos. As surpresas de curto prazo, como eu disse, teve um pedaço que foi gasolina, teve um pedaço de vestuário que vem muito forte. A expectativa é, inclusive, de aumento dos juros, mas o presidente do Banco Central até lembrou que o empresariado brasileiro já está acostumado com esse cenário de juros altos e também inflação alta. Ele avalia que vai ser complicado, né? A população sofre, mas o setor produtivo não necessariamente vai ser impactado de forma muito negativa. Essa avaliação vai ser feita nos próximos meses. A expectativa, inclusive, de acordo com ele, é de que ocorra uma reorganização e os efeitos do dólar mais baixo comecem a ser sentidos também aqui no Brasil. Luciana, Samidana aqui, boa tarde para você. Tinha uma expectativa que a próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, fosse a última de
alta de juros. Desde sexta-feira, quando o IPCA veio bem acima, já se fala em mais 2 altas. Há quem aposte num juros de 14% para o final do ano. Tem alguma sensação aí em Brasília se vão manter uma alta só, como eles falaram, pelo menos até a semana passada, se vão ser 2 ou está todo mundo perdido por enquanto? Olha, o segundo cenário parece ser o mais correto. Campos Neto disse o seguinte, é preciso analisar com cuidado, não é o cenário que a gente estava esperando, que o Banco Central estava esperando, foi uma surpresa para o Brasil, mas foi uma surpresa também para outros países. Esse mesmo cenário estaria sendo sentido em outros países. O presidente Jair Bolsonaro pressiona para a gente ter inflação baixa, para ter preços baixos e juros também. É preciso aqui no Palácio do Planalto, sempre a grande briga com o Banco Central foi com relação às taxas de juros, mas o presidente tem feito questão de ressaltar que confia plenamente na condução da política econômica. E com a autonomia do Banco Central ficou mais difícil ficar pressionando, ficar dando palpite na política monetária lá do BC. Mas os economistas avaliam, né, até o tom que foi dado durante essa palestra do presidente do Banco Central, é de que eles não esperavam esse cenário. Esse cenário está realmente atípico, que vai ser preciso analisar com mais cuidado essa situação, porque na avaliação dele, a intenção, o desejo era de que isso se resolvesse mais rapidamente. Mas em alguns momentos da palestra ele deixa muito claro que tudo indica que essa questão vai ser mais de longo prazo, então talvez a decisão em torno da manutenção ou queda dos juros deve ficar mais para o meio do ano. Sami, obrigado, Luciana, pelas informações. Acho que assim, surpresa mesmo, eu não vejo nenhuma, né? Não vejo. Agora, talvez, vamos dar aqui o benefício da dúvida para o presidente do Banco Central, a queda do dólar, que foi forte nas últimas semanas, talvez ela já pudesse ter se refletido com algum alívio. Mas, eu acho que é muito prematuro, porque estamos falando de uma inflação de março, né? Não a de abril ainda. Mas o problema, Luiz, foi a porrada nos combustíveis. Do 1,62% que foi a inflação de março, 0,44 ponto percentual, só a alta do combustível. Por isso que eu vinha falando, a gente falou várias vezes, que é um perigo você demorar para reajustar, porque aí vem algo muito maior. E também você demora para voltar, que é o que a gente vai falar ainda hoje no final do programa. Por fim, o impacto dos combustíveis ainda será sentido em abril. Mas olha o que eu fiz lá com os meus robôs computadores. Eu peguei a inflação do mundo inteiro. Tem um site que chama Trending Economics. E eles fazem lá, nesse site, a previsão da inflação para os próximos 12 meses. Aí eu peguei as 40 maiores economias para a gente dar uma olhada. Pode rodar o gráfico, por gentileza? Então você vê, a Argentina, daí... das maiores economias, 51%. A Turquia em segundo lugar, 29%, Irã, 27%, aí vem Rússia, 15%, Nigéria, 12%, e o Brasil em sexto lugar, 9,15%. Interessante que das 40 maiores economias, os Estados Unidos aparece com 5,90%. Veja, não é a inflação passada, é a previsão para os próximos 12 meses, segundo o site. Então, a gente vê que a inflação aqui está persistente. A gente estourou o teto no ano passado, esse ano já está a fundo perdido, e se continuar assim, teremos problema. Então, não é momentânea a inflação, é uma inflação de custos, a guerra atrapalha, tem falta de insumos, eu não sei qual que é a sua leitura, mas a gente chama isso de difusão, que está em vários produtos, e de inércia inflacionária. Exato. Sami, tem um outro problema que eu acho que o colegiado do Copom, lá, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, precisa levar em consideração, é que o Brasil ainda tem uma memória inflacionária para as pessoas como nós, ali a partir dos 40 anos. Nós vivenciamos a hiperinflação, então a inflação quando sobe rápido, na hora de cair demora muito. E aí a gente pode até ter um debate mais profundo, se até que ponto o nosso empresariado está preparado para reduzir preços, quando isso vier abrir o espaço para isso acontecer. Porque na hora de subir, todo mundo é rápido. Na hora de cair, não acontece. E o grande exemplo para mim é justamente o mercado de combustíveis. Na hora de subir, ótimo. Agora que o petróleo está abaixo de $100, eu quero ver quando a Petrobras reduzir, se vai cair na ponta. Agora, outro gráfico que eu queria chamar é o seguinte. A inflação prevista.
O remédio é juros. Então, você é a alta de juros disso. Então, o que a gente fez? A gente pegou os juros atual de cada país, pelo Trending Economics, e descontou a inflação. Isso tem um nome, chama juro real. Vamos dar uma olhada no ranking, para vocês verem. Olha, primeiro lugar, Paquistão, com 3,46%. O Brasil já assume a segunda posição, já está com 2,38%, sabendo que aqui ainda teremos mais altas de juros. Depois vem a China, com 2,37%, vem México, vem Rússia, Indonésia e os outros países é tudo juro real negativo, ou seja, não é que não tem juros, o governo lá, os títulos públicos, pagam juros, mas a inflação deve ser maior. Então o Brasil, que quase sempre, historicamente, ficou entre os 3 países de maior taxa real do mundo, voltou a essa posição, né? Exato. Então parece que a gente não conseguiu, a gente estava tentando um legado de juros reais baixos, né? Ainda que positivos, mas parece que agora foi por água. Exato. E um dos efeitos colaterais dos juros altos é que o Brasil virou um paraíso de quem quer colocar dinheiro aqui para ganhar na renda fixa. Estrangeiro está entrando aqui adoidado, tanto que o dólar vinha caindo nas últimas semanas. O Brasil, estrategicamente, tem um fluxo gigantesco no ano para a Bolsa e também para esse dólar. Aliás, vamos conferir, então, Bolsa e dólar nesse momento? Se a gente puder colocar aqui no telão. A gente tem a Bolsa e dólar. A Bolsa, nesse momento, Ibovespa, está trabalhando em queda de 0,86% aos 117.301 pontos. O que está acontecendo? Todo mundo, como a gente viu, preocupado com a inflação. Preocupação com a inflação, alta de juros. A guerra também tem esse problema do transporte. Então o mundo está com aperto monetário. Todas as bolsas estão caindo hoje, que eu acho que é justamente o que você vai mostrar. Exatamente, as bolsas estão caindo nos Estados Unidos, estão caindo na Europa, e isso gera, de alguma forma, impacto no mundo inteiro. Olha só, tudo no vermelho praticamente, né? Sim. Dow Jones, queda de 0,66%, S&P 500, 1,17%, a Bolsa Eletrônica Nasdaq, 1,55%. Na Ásia, pregões já fechados, também tudo em queda. Temos em Xangai 2,61%, em Tóquio 0,61%, Hong Kong uma forte queda de 3,03%. Na Europa apenas a França se salvou, a França que teve ontem o primeiro turno da eleição. Por conta da eleição, né? Exato, uma alta de 0,12%, nos demais tudo em queda. Temos em Frankfurt 0,64% de queda, Londres 0,67%, em Madrid 0,25% e Bovespa, como dissemos, também operando em queda. E isso, Sami, tem impacto no câmbio. Tem no câmbio, que a gente vai ver agora as moedas como estão. O dólar leve queda, praticamente estável, 0,14% de queda, aos R$ 4,70. O euro cai 0,07%, menos ainda, 5,12%. E o Bitcoin está sentindo, caindo 3,23% em dólar, cotado a 40.814 dólares. Por quê? Porque a ideia é, os Estados Unidos vão aumentar os juros, o pessoal vai migrar para dólares, já que o Bitcoin não paga juros. Então essa é a leitura. O Brasil, por essa diferença de juros reais, ainda é um destino interessante. E também a nossa Bolsa, que no ano tem ido super bem, sobretudo pelo setor de commodities. Exato. Lembrando que o ano passado foi a bolsa que mais apanhou em dólar e também em reais. Durante a pandemia, se a gente pegar desde o início da pandemia, a gente não está bem, está no meio, mas esse ano não tem para ninguém. A gente a moeda que se mais valorizou e a bolsa que mais se valorizou em dólar. Qualquer dia a gente traz o gráfico para mostrar. Exato. Sami, para a gente encerrar aqui o mercado financeiro de hoje, pela segunda semana consecutiva, não temos o Boletim Focus. Não tem. Que é aquela divulgação semanal, traz os números. Por quê? Greve, né? Greve dos servidores do Banco Central. E a gente paga por isso. Quer dizer, a gente paga o servidor e paga a greve. A gente já disse aqui várias vezes que todo trabalhador tem direito à greve. Sim. O que me preocupa nesse caso é a falta de bom senso. A elite do servidor público está fazendo uma greve para pressionar o governo a dar reajuste, e o reajuste teria de sair ainda no primeiro semestre, porque pela lei eleitoral não pode dar reajuste no segundo semestre. Então é uma pressão da elite para que, ou seja, quem ganha mais quer ganhar ainda mais. De novo, não é uma questão de merecimento. Todo mundo merece num país que tem inflação de 10%, 11% ao ano. A questão é que neste momento não tem dinheiro. E se não tem dinheiro para uma categoria, não vai ter dinheiro para ninguém, certo? Aí tem aquele negócio, né? Começou os policiais, aí para outro todo mundo fala, eu também quero. Então fica complicado. E a gente tem um gráfico do petróleo, antes de encerrar o programa, rapidinho para mostrar o Brent que está caindo, porque a China está com muito lockdown, então
esse é o acumulado do ano, mas se você olhar, ele chegou a bater 120, quase 140 dólares e agora ele volta para casa dos 100 dólares. E com isso, Luiz, eu agradeço a parceria, agradeço você de casa pela companhia e vamos devolver o bastão para Caniato e Cláudio tocarem o Headline News, certo? Certo. Grande abraço a todos. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Legal, muito obrigado, Samidana, Luiz Arthur Nogueira e o Mercado Financeiro. Claro que eles voltam amanhã dentro do Headline News.